antes da Lemúria, as consciências aqui da Terra, elas ainda não tinham se projetado na fisicalidade. A partir do momento que elas se projetam na fisicalidade, começa a partir da Lemúria. Então, é a primeira vez que as nossas consciências terrenas habitam corpos físicos. Teoricamente, essa projeção na fisicalidade dessas consciências, ocorreu de forma esplêndida. Aquele protótipo físico terrestre, ele era superior ao que você tinha em outros orbes. Outras consciências de outros planetas também estavam passando pela experiência de se projetarem na matéria, mas não tinham um protótipo tão perfeito quanto o homem lemuriano, que inclusive era hermafrodita. E teoricamente, alguns seres vieram aqui ver aquela criação e ficaram... Aí tem duas linhas. Uma fala que, de fato, ficou com inveja e quis sabotar o projeto. Outra linha fala que não, que eles olharam e falaram, esses caras são super poderosos e se a gente não fizer algo, eles vão conquistar a galáxia. E isso entra muito no que o Alex Collier fala, né? Você conhece o Alex Collier, né? O contatado dos andromedanos. Ele diz que os andromedanos falam justamente isso para ele, que a humanidade é considerada realeza na galáxia, como se fosse um DNA assim, muito exclusivo, que surgiu aqui na Terra. E a gente vai entender por que tem Star City aqui. Tem um porquê. E aí, esse grupo, que quis sabotar a humanidade lá na época da Lemúria, teriam já se infiltrado aqui desde aquela época. E a gente pode até associar isso com a chegada dos Anunnaki aqui, né? Que teria ocorrido por volta do ano 450 mil a.C. Anunnaki seriam outros que não eram esse grupo que você falou que... Sim, esse grupo. Seria eles, total. Exato. Que vieram aqui controlar, tentar sabotar. Que observaram os lemurianos e falaram, opa, tá ficando bom, é isso? Existem essas duas linhas. Ou a linha que fala que eles invejaram e falaram, não, vamos sabotá-los, ou a linha que fala que não, que eles se preocuparam e falaram, não, se a gente não interferir, eles vão dominar a galáxia, algo nesse sentido. Mas, de qualquer forma, eles vieram aqui e tentaram sabotar essa criação, que estava aqui, na época da Lemúria. E esses seres, os primeiros que chegam aqui, são os que vão, depois de causar diversos problemas aqui na superfície da Terra, eles vão ser julgados e aprisionados. Então, seriam essas consciências que hoje estão aprisionadas e que são essas consciências que são invocadas em rituais. Seriam esses Anunnakis que estão aprisionados. Esse grupo, o primeiro grupo ficou aprisionado, entendeu? E eles seriam o que a gente pega, por exemplo, lá na mitologia grega, que eles falam dos titãs, né, que foram aprisionados no Tártaro, por conta de suas tiranias. Então, na época da Lemúria, ocorre isso. Então, por não trabalharem com a legalidade, e aí a gente vai entender porque hoje a elite trabalha com a legalidade. Porque se você trabalha com a legalidade, a federação não pode interferir. Então, eles entenderam, não adianta só se infiltrar, a gente tem que se infiltrar e trabalhar na legalidade. Porque se você não trabalha na legalidade, você é julgado e aprisionado, né? Então, essas consciências, essas primeiras que chegaram aqui para sabotar o projeto na época da Lemúria, hoje estão aprisionadas, tá? E é essas consciências que os satanistas tentam trazer de volta, através dos rituais que eles fazem. Esse é o verdadeiro Satanás, né? Ele chegou bem desde essa época da Lemúria aqui. E isso ocorreu na época da Lemúria. Então, o que os lemurianos vão fazer? Percebendo tudo isso que estava acontecendo aqui na face da Terra, boa parte vai habitar os mundos intraterrenos. Então, os lemurianos, eles são o que a gente chamaria de alienígenas. Por quê? Porque eles moram na Terra, só que eles não são homo sapiens sapiens como nós. Eles são de outra linha evolutiva, né? Porque a nossa continua aqui na superfície, foi sendo mudada, né? Alterada. A deles não. Então, eles preservaram esse DNA primordial. São eles são intraterrenos. Cara, esse assunto, ele é super interessante. E assim, na minha cabeça já tá fervilhando várias questões, assim. Esses lemurianos, que estavam aqui, dentro de um espaço físico, né? Eles eram originários de outro lugar já também, e vieram povoar aqui? Não, eles eram originários das dimensões sutis. E vieram com uma experiência material. Eram consciências da Terra, mas era como se fosse a Terra da quinta dimensão. Então, eram consciências terrenas que, em determinado ponto, começaram a experimentar a matéria. Então, eles são autogerados. Seriam duas linhas de possibilidade de evolução, né? Ou a experiência material, ou outra linha. Tem livros até de Umbanda esotérica que fala sobre isso, né? Esse experimento que a alma pode ter. Mas o interessante que você fala é que eles ainda estão aqui, ou seja, a tecnologia deles é super avançada para eles poderem se manter dentro desse globo aqui, digamos que imunes a qualquer interferência, mas presentes. Sim, quando a gente pega, por exemplo, disco voador que sai de dentro de vulcão, que sai do fundo do mar, tem ligação com esses seres. Eles têm tecnologias de disco voador, inclusive, né? Porque eles já estavam aqui há muito tempo. Eles são materiais? Sim, os lemurianos já são materiais. E eles são os guardiões do DNA original, do Adão Cadmão. Entendeu? Então, eles habitam os mundos intraterrenos e são os guardiões do DNA original. Tá? Os que ficam na superfície da Terra são os que vão fundar a Atlântida.